Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Vratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos. A beleza do Gita, nossa aula de sábado. Nós damos continuidade aqui, né? Nós paramos no verso 40. O Krishna está batendo nessa tecla já há algum tempo, de modo persistente, insistente, né? E eu não sei, eu tenho a impressão que essa história de que o desejo, né, o desejo é o maior inimigo, né, do ser humano, né, do jiva humano, do jiva Atma, tá espantando algumas pessoas do Vedanta Brasil, porque desde que nós começamos com a beleza do Gita, né, o que acontece? Acontece que o grupo está diminuindo. As pessoas ficam assustadas, né? E não estão voltando mais. Então, eu não sei, cara, será que a gente tem que continuar com esse assunto chato de que o desejo é o maior inimigo do buscador da felicidade? Todos nós sabemos que um objeto de desejo, quando alcançado, né, produz grande felicidade. E aqui nós temos o Lord Krishna insistindo, né, o Vedanta insistindo, do contrário, e apresentando diversas lógicas muito bem embasadas, irrefutáveis, que provam o contrário, né? Enquanto isso, né, o pessoal vai ficando assustado e começa a buscar outros encontros, outros satsangas, né, outros gurus, e, de repente, né, apresentam uma exposição mais açucarada, né? Uma exposição mais doce, né? Eu, quando optei pelo Bhagavad Gita, eu falei, ó, é hora da gente voltar para o Gita, é um texto mais inicial, né? Vai beneficiar as pessoas, principalmente neste momento difícil, né, da história nossa, da humanidade, mas eu pensei que fosse ser uma coisa mais leve, mas não, quando nós estávamos lá, né, lidando com os textos do Jnana Yoga, dos Upanishads, a gente não entrava tanto nesta base do Vedanta, né, que é desafiadora, porque ela começa a expor e a desafiar essas supostas, né, conclusões nossas, né, a respeito da natureza do mundo e o propósito do mundo, e etc., né, e a felicidade que nós buscamos, ela pode ser obtida também no mundo. Então, eu pensei que isso ia ser um texto mais leve, mas está provando ser, de repente, um pouquinho mais desafiador para as pessoas, né? Então, não é à toa que as pessoas estão, né, comparecendo menos e menos. Mas, ainda assim, eu não consigo colocar muito açúcar, né? Você sabe aquelas pílulas? As pílulas, no passado, elas tinham um sabor amargo, horrível, né? Aí eles começaram a aprender a manha, né, de cobrir, fazer uma cobertura açucarada e com cores atraentes. Aí a pessoa vê aquela cor atraente, aquele sabor bom, e aí elas ingerem aquelas pílulas farmacêuticas, né? Então, o Swamiji, ele não é muito bom de açucarar as palavras, e eu menos ainda. Então, a gente vai seguindo adiante assim mesmo, né? Então, ele continua dizendo, né, que o desejo, ele tem dois problemas, né? Tem três, na verdade, né? Ele tem o desejo, que é o desejo por si, né?
E como nós sabemos, o desejo obstruído vai causar o quê? Vai causar irritação e raiva, né? E a irritação, a raiva é o início de um processo de deterioração do complexo corpo-mente que termina em morra. A morra é a total perda, né, da nossa capacidade de discriminação, também colocado a ilusão total, a desilusão total, quando o indivíduo já não consegue mais discriminar. Então, aqui, neste capítulo 3, o Lord Krishna apresenta, né, os desejos são fundados numa conclusão equivocada de que o mundo, né, para início de conversa, é uma realidade absoluta e que os objetos eles podem e devem me resolver e completar, né? E toda vez que nós nos frustramos, né, devido à obstrução, né, na realização desses desejos, o que ocorre? Nós nos frustramos, nós experimentamos Krodha, né? Krodha é uma irritação e uma raiva que é embutida, né, no desejo, né? No próprio desejo existe o potencial já dessa obstrução, porque, como nós sabemos, o que ocorre? Nós não temos controle sobre os campos dos objetos de desejos, aquilo ali está sob a jurisdição de Ishvara, então é inevitável a Krodha, que é a frustração, irritação, e, em alguns casos, a depressão, né? E aí o Swamiji apresenta um outro ângulo, né, que não somente nós temos a problemática do desejo, né, que é embutido com o desejo, nós temos a raiva, a irritação, mas toda vez que a gente obtém o objeto de desejo, em vez de a gente experimentar desta felicidade que nós queremos, a gente experiencia o quê? A avareza, ou a ganância, que é a melhor palavra, né? A ganância, por quê? Toda vez que eu obtenho alguma coisa, né, imediatamente eu quero mais, né? É a noção daquela pessoa que era pobre, aí conseguiu, né, um emprego, aí conseguiu juntar 10 mil na banca, aí conseguiu juntar 100 mil, mas o que ocorre é que quanto mais ele tem sucesso, mais sucesso ele quer, e ele nunca consegue estar realmente experimentando satisfação e paz, e somente é possível na ausência desses desejos enganosos, né? Então, a problemática do samsara, ela inicia com desejo. E o Lord Krishna diz que o problema fundamental é o desejo, né? E nós precisamos de abordá-lo naquele nível ali, no início deste desejo, né? A gente não pode abordá-lo a nível causal, porque a nível causal, o que ocorre? É a nível subconsciente, a gente não está nem notando que esse desejo está prestes, né, a aparecer e me perturbar a nível consciente. Ele está a nível subconsciente, né? Então, quando ele aparece a nível consciente, né, na minha mente, né, do estado de vigília, então o que ocorre? Ali, somente ali, eu tenho a possibilidade de trabalhar. Se eu trabalho no nível do desejo, né, eu já tendo desenvolvido uma boa viveka, né, uma boa capacidade de discernimento e discriminação, após ter internalizado esses ensinamentos, ao ponto de não ter mais nenhuma dúvida a respeito do fato de que o desejo é a causa original, a causa raiz de toda a problemática humana, né? Então, eu tenho condição de lidar com esse desejo através da minha força de vontade, mas principalmente através da minha compreensão profunda a respeito dessas exposições dos Upanishads e do Gita. Não é assim, Marcelo? É mais fácil, né? Nós temos a força de vontade, nós temos uma compreensão profunda, e a gente não quer que esse desejo vá criando, né, muitas bases, muitas fundações, vá se espalhando, né? Aí, quando você vê, você tem que lidar não somente com o desejo, né, mas você tem que lidar com o apego, tem que lidar com a dependência, com as irritações, com as depressões, né, com as raivas, né, com as invejas, com os sentimentos, né, mais variados, né, de vingança, entre outros, né? Então, a gente vai ter que lidar com toda a problemática do samsara, que, no final das contas, termina em quê? A conclusão do samsara é o quê? É morra. Morra significa o quê? Total destruição da faculdade de discriminação, né, do indivíduo.
né? Porque ele se submeteu ao samsara devido a uma falta de viveka inicialmente, e ele acabou destruindo a sua mente, né? O seu intelecto, todas as funções, né, do Jiva-Atma, deste corpo sutil, gradualmente eles vão se desgastando, né, ao ponto que elas permanecem quase que destruídas e incapazes, né, de exercer as suas funções devidamente. Então, kama, o desejo, é um ladrão maior ou um ladrão pior do que qualquer outro ladrão de banco, qualquer outro ladrão hacker, né? Porque ele vai roubar aquilo que é mais valioso, ele vai roubar o quê? O nosso viveka, a nossa capacidade, o nosso livre-arbítrio, né? A capacidade que nós temos de exercer este poder de escolha, esse poder de discernimento, de determinação, discriminação, de modo realmente inteligente. Então, esse desejo, né, que no início parece algo tão inocente, tão ingênuo e inofensivo, é o maior ladrão, é o maior destruidor. Isso é uma notícia um pouco chocante, não é, Luciana? Mas você, a esse ponto, você já concorda com tudo isso, né? E como é que está a sua lista de desejos? Você tem muitos desejos para se resolver no mundo? Não mais? Ela só tem meras preferências. Isso, preferências. Okidoki. Obrigado. Marcelo, eu vou falando das coisas e você vai jogando um açúcarzinho para aliviar a minha barra também, tá? Para a gente não perder todo mundo aí. Portanto, nós devemos permanecer muito cautelosos, né, a respeito do exercício da nossa discriminação e tentar cortar pela raiz todo e qualquer desejo, né? Que tipo de desejo a gente quer cortar? Aqueles que não sejam genuínos. Né? O que é um desejo genuíno, Luciana? São aqueles desejos que estão voltados para o autoconhecimento, para o nosso crescimento, desejos dármicos e não vinculativos, né? Não tão vinculativos. Mas o desejo genuíno neste âmbito aqui é um desejo que realmente é aceitável, né? Ele é aceitável. Naturalmente, ele precisa ser dármico, ok? Essa é a base. Mas mesmo que seja um desejo dármico, ele pode ser exagerado, desproporcionado, né? Então, o genuíno é assim, não, eu preciso realmente encontrar um emprego melhor porque eu tenho 2 filhas, né? E eu não estou conseguindo mais viver com elas na casa da minha mãe. Então, eu preciso de arrumar um emprego melhor para poder pagar um aluguel. Então, este é um desejo absolutamente genuíno, né? Você não pode dizer assim, pô, você está desejando coisa que você não precisa? Não, é realmente genuíno, né? E o outro ponto é que o desejo tem que ser moderado, porque se essa mesma pessoa dissesse, eu não aguento mais viver apertadinho ali na casa da minha mãe, com as minhas 2 filhas, eu preciso de um emprego melhor para alugar um apartamentinho. Se essa pessoa dissesse, eu preciso de um emprego de gerente para poder alugar uma casa de 4 quartos num bairro nobre. Aí esse desejo ele já não é moderado, já é exagerado, né? É a história do cara que precisa de um carro para trabalhar, mas ele quer uma BMW, né? Ele quer uma SUV BMW. Então, não é um desejo moderado. Então, precisa ser, né, genuíno, moderado, dármico, não vinculante, né? A gente se move através dos desejos. Agora, os desejos eles devem ser tratados, né, com muito cuidado, porque a gente deseja, porque sem desejos a gente não se move da cama. A gente deseja coisas, né, e a gente gostaria de haver essas coisas, né, mas estes desejos não podem ser absolutamente determinantes na nossa alegria e na nossa felicidade. Se eu coloco um valor excessivo nesses objetos de desejo, se eu coloco um valor desproporcionado nesses objetos de desejo,
se eu começo a projetar que esses objetos de desejos finalmente me farão muito feliz, porque agora eu consegui um emprego melhor, eu tenho um apartamentinho de 2 quartos, um para mim, outro para as minhas 2 filhas. Se eu coloco se eu projeto um valor irreal nesses objetos de desejo, aí eu estou, mais uma vez, caindo na cilada, né, da projeção de valor. E aí eu não vou estar feliz, né, porque eu projetei um valor que não existe realmente. Os valores, os desejos possuem valores meramente práticos utilitários. Eles não possuem valores reais, né? Então, se eu mantiver a minha projeção de valor dentro do aspecto prático utilitário, não é um problema, né? Mas se eu começo a projetar mais valor do que qualquer um objeto pode nos proporcionar, aí eu estou entrando no campo da ilusão, no campo do apego, no campo da dependência, no campo da manipulação, no campo do samsara, no samsara brabo, realmente, né? Vocês entendem tudo isso, né? Ok. Então, isso nos leva à aula de hoje, o verso 40, o Lord Krishna continua dizendo, se diz que os órgãos dos sentidos, a mente e o intelecto são a base deste desejo, velando o conhecimento, né, por este desejo ilude o indivíduo. Então, velando a compreensão, velando a discriminação a respeito desses desejos, ele acaba iludindo o indivíduo, né? Então, nós temos aí o desejo, né? Mas o desejo, quem é que produz o desejo, né? Qual é a base do desejo, né? Então, aqui o Lord Krishna apresenta, né, subdividindo essas diferentes funções, né, do Jiva-Atma, do corpo sutil do Jiva-Atma, né? Ele vai desdobrar isso, né? Ele vai dizer, olha, existem os órgãos dos sentidos, né, os órgãos de ação e recepção, existe a mente, né? E existe o intelecto. Da onde que vem o desejo? Eu pergunto a vocês, da onde que vem o desejo? Vem dos órgãos do sentido, da mente ou do intelecto? Intelecto. Os Cardoso? órgãos, sim. Duas pessoas falaram Vem de dos modo... vasanas, né, dos condicionamentos, vem do corpo causal. Ok, então o nosso amigo Felipe disse que é Vassana, aí teve o Cardoso que disse que é do intelecto, né? E teve uma terceira pessoa que disse alguma coisa a respeito dos órgãos de sentido. Foi você, Betânia? Eu falei dos órgãos dos sentidos e vassanas. Tá, então nós sabemos que a mente humana, a mente consciente humana é um organismo integrado. A gente, por questões didáticas, a gente subdivide por aspectos ou funções. Nós todos sabemos que nós temos uma função de memória, uma função de discriminação, uma função emocional, né? Uma outra função de pensamentos que surgem do corpo causal, ou sempre que eu entre. Então, são funções de um organismo integrado que, na verdade, é único, né? Uno, né? Integrado, como diz a palavra, né? Então, nós temos os órgãos dos sentidos, a mente e o intelecto, e eles acabam, né? Eles formam a base desse desejo. Então, esse organismo integrado, ele produz o desejo. O desejo, como é que ele ocorre? Como disse o Felipe, ele vem do corpo causal, ele já está depositado, né, em sua condição semente. Aí ele aparece de 2 modos. Aparece quando a gente está lidando com a nossa mente, né, interior, né, os pensamentos que surgem, né, e quando a gente abre os olhos e contata o campo, e aí a gente lidar com os pensamentos a respeito dos objetos diante de mim. Olha só, aquilo ali é atraente. Aquilo ali é muito legal. Então, ou aquilo ali é repelente, né? Então, esses pensamentos, eles surgem, né?
eles surgem como pensamentos, né? Esse primeiro contato é através da mente que produz um pensamento, e esse pensamento pode ser um desejo de haver ou de evitar, um desejo negativo ou positivo, né? Mas como é que a mente, né, ela tem acesso a esses objetos, né, de experiência, de desejo e aversão? Através dos órgãos dos sentidos, né? Então, o Swamiji está descrevendo isso aqui, né, com base nas exposições de Shankaracharya. Ele diz que os órgãos dos sentidos, né, eles são parte integrante desse mecanismo de desejo. Por quê? Eles vão lá e eles vão fazer coleta de dados. Eles coletam os dados do campo e trazem para a mente, e a mente pensa a respeito daquilo. Quando ela pensa, ela tem um sentimento, uma emoção de atração ou repulsão. Ou ela gosta ou ela não gosta, ou ela quer ou ela não quer, né? E aí, o que ocorre? Esse é um pensamento de é agradável ou é desagradável, né? Eu quero ou não quero. E depois o intelecto, que também é cúmplice na manutenção e formação deste inimigo, do buscador da libertação, né? O intelecto ele tem uma função importante também, né? A mente vai ficar lá enchendo o saco, fazendo uma repetição de outros pensamentos em cima daquele pensamento que foi um reflexo, um resultado do contato dos órgãos dos sentidos com o seu mundo interno ou com o mundo externo, né? Aí depois a mente vai ficar repetindo, eu quero, que nem uma criancinha, eu fazia isso, entendeu? Eu quero, Adindo quer, até minha mãe me dá uma surra, né? A mente ela fica repetindo. E depois o intelecto, às vezes ele se vê sob pressão da mente, o que ele faz? Poxa, essa mente, ela está me perturbando tanto que eu até perdi um pouco o meu discernimento a respeito dessa história. É como os pais, né? Meu filho dava muito chilique, depois eu perdia a paciência e perdia o discernimento também. Eu também dava muito chilique, minha mãe perdia a paciência e o discernimento. A mente ela vai criar tantos comentários para justificar que eu quero o que eu quero, quando quero, como não quero, que o que ocorre com o intelecto? Lembrando que este Jiva-Atma, né, este aspecto mental, intelectual, emocional, discriminativo, é um organismo integrado. Se a mente fica lá enchendo o saco, o que ocorre com o intelecto? O intelecto vai ficar perturbado, afetado negativamente por essa encheção de saco dos pensamentos da mente, né? Então, no final das contas, todo o complexo mental, né, ele é afetado, até mesmo o corpo-mente como um todo, ele é afetado por esses desejos, né? Esses desejos, quando eles são adármicos, vinculativos, desproporcionados, né? Não genuínos, né? E etc. Então, ele vai acabar o quê? Velando. Velando significa comprometendo a minha discriminação, a minha compreensão a respeito desses desejos, né? Então, este conjunto de fatores irá iludir o indivíduo. E, no final das contas, até o intelecto, que é o nosso juiz supremo, né? É aquele que realmente tem uma capacidade de viveka, ele vai ficar perturbado e, muitas vezes, ele vai seguir o movimento mental, emocional dos órgãos, dos sentidos e da mente e toma decisões equivocadas, né? E essas decisões equivocadas irá nutrir ainda mais aquela ignorância, aquele desejo por alguma coisa que realmente não irá me resolver, não irá me produzir essa felicidade, paz, shanti, né, que eu estou buscando, né? Então, voltando para o verso, Lord Krishna diz, os órgãos dos sentidos, a mente e o intelecto, eles fazem uma coalizão, né, que é a base de todos esses desejos, né? E eles comprometem o nosso viveka, né, e acaba iludindo e destruindo o indivíduo. Agora eu sou um buscador espiritual. Eu sou um mumukshu, né? O que é um mumukshu? É um que tem um desejo genuíno, né? Vamos usar essa palavra genuíno hoje, né? Porque a gente fala tanto do buscador de moksha, o buscador do autoconhecimento, aquele que tem um desejo, né, intenso, né?
um desejo intenso, um desejo de verdade, um desejo genuíno, né? Um desejo vinculativo que não me dá paz até que eu obtenha este conhecimento espiritual, né? Então ele investiga, ele se tornou obcecado por tudo isso, né? Então eu sou esse buscador. E ele diz, Krishna, que o desejo é um inimigo, mas somente para este buscador. Vocês lembram da aula da semana passada? Para os samsaris, o desejo não é um inimigo. Para os samsaris, o desejo é o único modo de vida. Tem pessoas que valorizam o desejo, valorizam a paixão pela vida acima de tudo, entendeu? Elas não conseguiriam viver sem a força desses desejos que irá produzir uma infinidade de emoções, de altos e baixos, de picos e vales, e eles adoram a montanha-russa. As pessoas adoram essas experiências extremas, né? Que quase sempre a pessoa fica mais lá embaixo e de vez em quando vai lá em cima, né? Fica subindo e descendo, não é assim, Cardoso? As pessoas gostam, né? Elas acham que a vida é realmente isso. Então, aqui, o Swamiji está dizendo que somente para esse real buscador, o desejo é um inimigo, né? Então, agora o Swamiji faz uma análise de guerra, né? Uma guerra, ele menciona, né, a Guerra Fria, né? Mas qualquer guerra que seja, a gente sabe, o mundo que a gente vive é um mundo que está sempre em guerra. E quando não está em guerra, está preparando para a guerra. E tem sempre a guerra em algum lugar desse planeta, né? Eu chamo esse planeta o planeta dos bárbaros, né? E isso diz alguma coisa a respeito de todos nós, né? Porque a gente nasce onde realmente nós precisamos aprender algumas lições, né? Então, este mundinho nosso, esse planetinha nosso, que está sempre em guerra, né? Esses grandes poderosos, essas grandes forças militares, o que elas fazem? Elas criam bases, né? Base militar existe em todo o planeta. Para quê? Porque aqui eu posso atacar esse potencial inimigo, mas que inimigo? Ele é seu aliado agora, mas pode se tornar um inimigo amanhã, entendeu? Então, eles vão criando essas bases, né? De modo que elas possam atacar qualquer potencial inimigo, né? Então, o Swami apresenta esta analogia da guerra, né? E não é à toa que o Bhagavad Gita, ele assume, né, este romance, né, esse teatro dramático, né, que é um símbolo de uma guerra, a guerra do Mahabharata, né? Ok. Então, a vitória em qualquer guerra bélica, guerra entre as nações, requer o quê? Requer bases militares, né? Bases que estejam próximas do meu inimigo, né? Então, o que a gente... Uma base é alguma coisa que possa, né, me propiciar uma vitória nesta guerra. Não, a analogia é que nós estamos vivendo em guerra, mas agora me refiro à guerra interior, à guerra contra o desejo que nos destrói, né? Então, nós precisamos de estabelecer as nossas bases para a gente encarar e vencer esse inimigo sem início, né? Se eu quero vencer um inimigo, eu tenho que descobrir quais são as suas bases, né? Base de suprimento, base de ataque, porta-aviões, tudo isso. Então, eu tenho que compreender que o inimigo é o desejo, né? O desejo, como o Felipe disse muito bem, ele está depositado no corpo causal. Eu não tenho acesso ao corpo causal porque é um campo inconsciente da mente humana, né? Mas eu tenho acesso à minha mente consciente. Então, eu posso lidar com o desejo diretamente, né? Mas eu posso também procurar minar as suas bases, né? Do mesmo modo que numa guerra bélica, né? Eu falo, não, deixa eles virem para cima que a gente, né? A gente bate de frente com o inimigo agora, né? Mas a gente pode dizer, não, talvez seja melhor neutralizar essas bases para enfraquecer o ataque do desejo,
o ataque dos inimigos, né? Então, você vê, a analogia aqui é qual? A gente não dá mole para o desejo, a gente vai percebendo quais são as bases nas quais este inimigo, o desejo, se nutre e se torna um poder sempre mais difícil de ser derrotado, né? Então, a gente vai seguindo essa analogia. Do mesmo modo, o desejo também requer certas bases para que ele se fortaleça e se nutra, né? Portanto, nós temos que compreender as bases do desejo. Portanto, Krishna nos apresenta uma questão. Para o desejo me atacar, quais são as bases do desejo, né? Você lida com as bases primeiro, né? Você quer enfraquecer o desejo? Você lida com as suas bases, né? Esta guerra contra o desejo é vencida pela metade ou totalmente vencida. Krishna diz que existem 3 bases das quais o desejo se nutre. Primeiramente, ele é gerado, depois ele é nutrido, né, por essas 3 bases. Então, esse desejo ele é gerado, nós sabemos, né, ele é gerado no nosso corpo de vasanas, né? Nós temos desejos por aquilo que a gente aprecia, que a gente gosta, dos nossos gostos e desgostos, né? Então, eles já estão lá estabelecidos na nossa mente causal. Depois, quando ele aparece, né, ele será engajado e nutrido ou não, né? E ele é engajado e nutrido em suas bases, né? De modo que ele possa crescer, se fortalecer e se tornar um inimigo mais difícil, né? Então, a primeira base de tudo isso são os órgãos dos sentidos, como nós sabemos. Os órgãos dos sentidos é um aspecto, né, do Jiva-Atma, né, do corpo sutil do Jiva-Atma, né, que contata os seus respectivos objetos, né? Ele contata. E aí, quando a gente contata alguma coisa que nos atrai muito, né, ele vai desenvolver este raga, né, esse desejo por aquilo, né? E esse desejo, no início, pode ser uma mera preferência, como disse o Marcelo, né? Mas imagina que ele, no início, seja somente uma mera preferência, né? Então, os órgãos dos sentidos, ele sai, né? O Marcelo vai na rua, quando ele vê aquela moça, né? Aquela senhora com a idade perfeita para ele, etc., e fala assim, nossa, esta aqui é o sonho da minha vida, né? E ela é solteira, eu fiquei sabendo que ela é solteira, e não tem nem filhos, né? E ela está precisando de um marido. Então, quando você vê aquilo, a primeira coisa é assim, não seria mal, é uma preferência, né? Então, é o primeiro contato com o objeto, através de quê? Os órgãos do sentido, Marcelo viu o formato, né? A cor dos cabelos, ouviu umas palavrinhas, né? Achou simpática, gostou da emoção, né, do sentimento dela, né, da energia. Então, isso vai se desenvolvendo através dos primeiros contatos dos órgãos dos sentidos. Então, na medida que ela se apresenta, esse objeto se apresenta para você, ele é mais ou menos como uma propaganda na televisão, né? Persistente. E quem é que vai ficar fazendo esta propaganda constante na nossa mente? Quem é? Não é a mídia, né? Não é a mídia, né? É alguma coisa que nós chamamos da mente. É aquilo que eu experimentei, vi, me senti atraído, mas é uma preferência. Aí a mente começa assim, mas essa é uma preferência muito boa, né? Esta é uma preferência que realmente, né, deve ter um valor intrínseco absoluto, real. Imagina a minha vida, né, em companhia deste objeto, né? Então, a mente é aquele aspecto, né, do Jiva-Atma que vai fazer a propaganda através de que, defendendo a ilusão de que, não, este é um desejo dármico, genuíno, moderado, e esse objeto não é somente uma questão de que, de repente, né? Por que não? Não, é que, de repente, esse objeto possui genuinamente, intrinsecamente, realmente, valor intrínseco, né? Então, a mente vai fazer todas as propagandas como as propagandas que a gente vê
na televisão, na internet, né? Então, nós temos os órgãos dos sentidos, né? Nós temos a mente também, né, se unindo aos órgãos dos sentidos através dos seus comentários, dizendo, não, olha, isso vai dar certo, hein? Isso vai ser bacana, né? E aí você vai nutrindo aquela primeira impressão que ocorreu através dos órgãos dos sentidos. Cabe aqui a gente ressaltar uma coisa. Os órgãos dos sentidos é energia pura, ok? Os órgãos dos sentidos é inerte, tá? Então, os órgãos dos sentidos, eles são um instrumento que irá nutrir o desejo, tá? Então, os órgãos do sentido vai lá contatar, né, trazer essas impressões para a mente, e a mente, que é o único aspecto, né, naturalmente, mente e intelecto, ambos são o aspecto senciente do Jiva-Atma, né? Então, esta mente, sim, ela é senciente. Os órgãos dos sentidos é um instrumento que me permite conexão com o campo dos objetos. Quando ele conecta, ele não tem desejo. O desejo vem de onde? Do aspecto senciente do Jiva-Atma, do corpo sutil do Jiva-Atma. O valor, o desejo, a projeção, o sentimento de preferência por aquilo, gostaria, seria ótimo, blá, blá, blá. Isso aqui vem de quê? Vem do aspecto senciente. Então, a mente, ela é senciente, os órgãos dos sentidos não são sencientes, eles são um mecanismo inerte que contata os objetos de desejo, os objetos do campo, né? Traz para a mente, e a mente, que é o aspecto senciente, juntamente com o intelecto, né? A mente e o intelecto são muito intimamente integrados. Então, o primeiro é essa extensão da mente, que são os órgãos dos sentidos, que é energia inerte. Aí a mente senciente irá dizer assim, bacana, gostei, né? E aí essa mente, ela vai dizer, olha, mas eu ouvi dizer no Vedanta que é melhor a gente não nutrir essas preferências, porque essas preferências elas podem crescer e se tornar um elemento perturbador, né? Aí, né, isso já é o intelecto lá de cima dizendo, olha, bote cuidado aí, mente, né? Cuidado com este desejo, porque você que está originando o desejo, a mente. Olha, cuidado com isso, né? Fica de olho nisso, né? Na verdade, é o intelecto que já está de olho dando conselho para a mente, né? Aí, este desejo, quando ele é contemplado, enganjado, refletido, né? Com todas as nossas interpretações, justificativas, comentários, ele vai ser um produto, vai crescer, né? Para se tornar um daqueles desejos perturbadores, compulsivos, né? Vinculantes, né? Que você começa a sentir que, não, esse desejo é algo que eu não sei viver sem. Agora é questão de tudo ou nada. Sem este objeto de desejo, eu não quero mais viver. Eu abandono até mesmo o Vedanta, né? Eu preciso. Eu quero Vedanta, mas eu quero, porque este objeto de desejo, realmente, ele possui um valor intrínseco que irá me resolver, né? Então, nós temos esses 5 canais, os 5 canais encontram os objetos respectivos e a gente tem uma experiência. Então, qual é a próxima base? Isso, os órgãos do sentido. Eu antecipei a próxima base, né, que nós precisamos de abordar e conhecer, é o Manaha. Manaha é a mente, né? O anúncio é de que apenas 1 minuto, mesmo que não tenha essa duração, 20 segundos, ele custa tanto dinheiro, né? A mente é a mesma coisa, né? Os órgãos dos sentidos fazem a publicidade, aí a mente vai lá, isso e aquilo, né? Então, a mente é que vai, né, criar realmente, produzir o desejo, né? Então, mas a mente também possui o seu aspecto de discernimento, discriminação, que vai ajudar a mente a não cair numa encrenca, né? Numa condição, né, de conflito devido à projeção indevida
em determinados objetos de desejo. Então, como diz no Gita, para uma pessoa que está constantemente engajada, pensando nos objetos dos desejos, surge uma afeição e apego por eles, né? Isso é o verso 2, o capítulo 2, verso 62, que nós vimos recentemente. Para uma pessoa que constantemente, os órgãos do sentido fazem a publicidade. Aí a mente que está constantemente pensando, esse eu sei que não, mas esse talvez sim, esse objeto. E aí ela vai desenvolvendo o quê? Vai projetando um valor, né, potencial, e vai desenvolvendo afeição, paixão, mais amor, mais desejo e, no final, apego, né? Isso tudo nos leva à doença do samsara. Então, é como se nas Olimpíadas, né? Eu não sei se existe ainda, no meu tempo de garoto tinha a corrida com bastão. Você corre um pedaço, passa o bastão para o outro, corre o outro vai passando. Então, os órgãos de sentido passam o bastão para a mente, né? E a mente, deixa comigo, porque agora eu vou até o final, né? Eu vou realmente conseguir a felicidade. Então, a mente continua com os seus comentários. Oh, que lindo, que maravilhoso, é a pessoa que eu buscava, é a casa que eu buscava, é o trabalho que eu buscava, é a situação ideal, né, etc. É a comunidade que eu buscava, né? É o rancho, né? Como é que se diz? É a chácara que eu buscava, né? Ou é a cidadezinha que eu buscava. Então, ela vai insistir em tudo isso e a repetição acaba criando a realidade. Se você, como diz o ditado, né, se você quiser, né, propagar uma coisa até que ela se torne uma verdade, apesar dela ser uma mentira, basta que você, por muito tempo, que ela se torne uma verdade. Então, eu estava falando sobre a questão, né, da mente, né, que ela pega o bastão, ela diz, eu vou até o final, eu vou resolver isso, né? E eu continuo, né? E aí a pessoa chega e fala assim, não, isso aqui é realmente uma corrida que vale a pena, é o melhor objeto de desejo, eu tenho certeza que vai funcionar. E no final, a imaginação, a projeção, chega a um ponto que o desejo se torna vinculativo. Vinculativo é um desejo que você imagina, sem o qual eu não consigo mais viver, né? Eu não consigo. Apego total, né? Veja onde começou tudo isso, né? Você sobreviveu sem aquele objeto de desejos até agora. Mas aí você, né, recebeu esse contato através dos sentidos e você nutriu, você tornou ele sempre mais forte, gordo, né? E agora você acha que sem aquele objeto você é uma pessoa destruída. Então, é a repetição da mente, né? Manaha, né? Mana é a mente, né? A mente vai repetindo, né? E aí ela acaba criando um monstro, né? Então, qual é a moral dessa história até então, né? A gente tem que ficar de olho nos órgãos dos sentidos, né? Vendo aonde eles se conectam, e toda vez que tiver um desejo, uma aversão muito forte, né? A gente tem que ter aquele, né? Aquele citocômetro que te diz pam, 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 perigo, 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 né? Tem um estímulo forte aqui que pode me dar uma rasteira, né? Então, a mente, né? Ela vai fazer isso e ela pode se encontrar mais tarde numa situação muito difícil, né? Então, tem uma terceira base, tem um terceiro agente, né? O aliado no processo do desejo, que é aquilo que eu já falei no início, que é o intelecto, o buddhi. O que é o buddhi? É o intelecto, a nossa faculdade de discriminação. Mas como mente, o Jiva Atma, em seu corpo sutil, né? Ele é um organismo integrado. Se essa mente estiver perturbada por desejo, né,
compulsivo, vinculante, que enche o saco em tempo em todo, o que ocorre com o intelecto? O intelecto também vem perturbado, né? O intelecto também vem perturbado. Por quê? Porque é um mecanismo integrado, né? Então, há uma terceira base em tudo isso. Primeiro, os órgãos dos sentidos. Segundo, a mente. E o terceiro, o nosso Budi. O nosso intelecto, a nossa capacidade de discriminação é a nossa terceira base, a terceira linha de defesa, né? A gente vacilou, os órgãos dos sentidos foram lá, trouxeram a impressão, aí a gente vacilou no sentido que a mente, né, se apaixonou por aquele objeto, e aí a gente agora, nós estamos recuados na nossa terceira base de defesa, que é o que? O intelecto. Mas o intelecto está enfraquecido. O intelecto está enfraquecido por quê? Por causa da mente que se tornou perturbada e os órgãos dos sentidos que estão sem controle da mente. Os órgãos dos sentidos precisam estar sob controle da mente e a mente sob controle do intelecto. Mas quando a gente perde o controle dos órgãos dos sentidos e quando a gente perde o controle da mente, que está totalmente iludida, aí o intelecto já está mais enfraquecido. Mas, ainda assim, é a nossa terceira base, a nossa terceira linha de defesa, né? Então, o Budi é o intelecto, esta terceira base. O intelecto contribui para o desejo, o seu julgamento errado. Então, de que modo o intelecto ele se torna um aliado deste inimigo, né? Promovendo, criando, nutrindo, né? Criando realmente do nada este inimigo eterno, que é o desejo compulsivo, né? O desejo vinculativo, né? De que modo que ele contribui para isso? No final, ele já não aguenta mais, ele já está perturbado, ele já não sabe nem mais o que ele é, qual é a função dele como intelecto. Ele fala, vocês querem? Galera, vocês querem? Órgãos dos sentidos, vocês querem? Mente, vocês querem? Para de me enxergar. Agora eu vou assinar este decreto e vou deixar vocês partirem para cima deste objeto de desejo, né? Então, nós temos essas três linhas de defesa que o Swamiji apresentou como as três bases, né, através das quais a gente pode vencer este inimigo. Todas essas três bases é o que forma, que constitui este inimigo eterno. O intelecto vai, no final das contas, assinar, é quase como se ele tivesse corrompido pela mente os órgãos dos sentidos, né? Mas é mais uma questão de que ele não aguenta mais aquela perturbação, ele assina, né, aquele projeto-lei, aquele decreto, e diz, tá, tudo bem, vamos para cima, vai lá, faz o que vocês quiserem, né? Então, tudo isso por quê? Porque, de acordo com o mundo, né, os objetos eles podem realmente tornar a minha vida feliz e segura, mas, de acordo com Vedanta, este julgamento final do intelecto, do Budi, é absolutamente equivocado. Foi o pior julgamento possível na mente de um buscador do autoconhecimento e moksha. O Vedanta nos diz que o mundo externo não é a fonte de alegria, mas também não é a fonte de tristeza. Aí o buscador de moksha diz assim, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Não é uma fonte, né, de felicidade, mas ainda assim, o mundo não produz dor e tristeza, ele não é uma fonte de tristeza, né? Então, o indivíduo tem que coçar a cabeça e falar assim, pô, então qual é a desse mundo, né? Qual é o propósito desse mundo? Se ele não contém nem a felicidade, nem a infelicidade, que mundo é esse, né? Porque se você me dissesse que o mundo não contém, não possui, não é uma fonte de infelicidade, eu diria, cheguei no mundo certo, né? Porque eu quero ser feliz. Mas a gente sabe que não é assim, porque a gente experimenta a tristeza, a dor e o sofrimento muito frequentemente, né? Comumente. Então, a gente diz, então, não, ele é uma fonte de alegria quando você realmente tem sucesso
na realização dos seus desejos, que não é fácil, mas pelo menos tem um pouco de esperança. Ah, mas o desejo vai produzir uma felicidade muito, muito temporária. Ah, mas é melhor do que nada. Não é assim, Luciano? É melhor do que nada. Pelo menos algumas gotas de paz, satisfação, alegria aqui e ali, né? Depois de um churrasco com muita cerveja, né? Pelo menos aquela satisfação que vai embotar a minha mente, né? E vai me dar uma ressaca para o dia seguinte, mas pelo menos eu curti. Quanto tempo? 15 minutos antes de eu ficar de ressaca. Né? Então, o indivíduo, ele ouve isso agora e fala, não é uma fonte de felicidade, mas não é uma fonte de tristeza, né? Então, que mundo é esse, minha gente? Né? Que mundo é esse? O Vedanta nos diz que o mundo é de valor neutro, como nós sabemos. Né? O mundo, ele não possui a felicidade, ele não possui a infelicidade. O mundo é uma configuração de nomes, cores e formas, né? A partir das energias básicas e os elementos, né? E ele simplesmente ele permanece diante de nós, à nossa disposição, para que nós, os co-criadores desse universo, possamos projetar valores que são meramente subjetivos e ignorantes. Né? São ignorantes por quê? Porque tudo não passa dos elementos, né? E os elementos não possuem valores. Tá? Mas nós temos esse mundo de modo que a gente possa co-criar, co-sustentar esse universo. Nós somos criadores juntamente com Ishvara, na medida que a gente projeta e diz para Ishvara, Ishvara, manda mais, manda mais, manda mais, manda mais. E Ishvara está lá mandando, né? Reconfigurando, né? As condições do campo para satisfazer os desejos dos jivas humanos, e os jivas humanos estão lá, não, manda mais, ele fica mandando, né? Na esperança que um dia esses jivas humanos despertem para o fato de que este mundo nada mais é do que matéria e energia, e ela é de valor neutro. Este é um outro aspecto desses ensinamentos que, em geral, é muito chocante para a maioria, né, a vasta maioria das pessoas que se consideram espiritualizadas. Então, se o mundo não é uma fonte de infelicidade, o mundo não é uma fonte de felicidade, aonde reside a felicidade? Por quê? Porque aqui e ali eu a experimentei. Todos nós sabemos que existe a felicidade. A gente não tem nenhuma dúvida de que a paz, a alegria, a satisfação e a felicidade existem. Por quê? Porque nós a experimentamos de vez em quando, né? Então, se não é, o mundo não é a fonte de felicidade, não é a fonte de tristeza, o que é a fonte de felicidade? O que é a fonte de tristeza? E a gente vai deixar isso para a nossa aula de amanhã, depois do intervalo, né? Estou aqui vendo a reação de vocês para ver se vocês estão interessados nessa aula ou vão dizer assim, puxa, ainda bem que acabou. Okidoki. Então, vamos fazer 10 e a gente volta. Não corta, não. Essas coisas dão uma impronta natural para o nosso Vedanta Brasil, tá? Deixa o professor ser bobo, ser ridículo, dizer bobagem, entendeu? Deixa as pessoas verem que o professor é um bobão. Nós estamos vendo aqui, né? Se o mundo não é a fonte realmente da tristeza, da infelicidade, mas se o mundo também não é a fonte de felicidade e alegria, né? Aonde reside esta tal felicidade e aonde reside esta tal infelicidade, né? Você pode me responder essa questão, Marcela? Aonde reside a felicidade e aonde reside a infelicidade, já que nós estabelecemos que ela não reside realmente no mundo dos objetos? Onde, então, ela reside?
Bom, se for a Ananda, é a minha própria natureza, sempre residente, né? Agora, tem a Ananda, né? E que é aquela felicidade experiencial. E aí, essa é aquele equívoco que o Jiva faz no julgamento, de acordo com as vássanas que estão no corpo causal, os órgãos do sentido contatam o objeto, a experiência, o objeto, e eu imagino, assim, o entendimento que eu tenho é o seguinte: há uma lembrança, tipo aí baixa do corpo causal, faz o download do gosto ou desgosto. Eu me identifiquei ou não com isso. Ok, você tá pegando o que você está dizendo é uma exposição correta, mas não é o que eu estou buscando. Eu estou buscando uma resposta mais específica à minha questão. Eu vou repetir a questão e perguntar se alguém tem uma resposta mais direta para essa questão. Se a felicidade e a infelicidade, elas não residem realmente no mundo, neste mundo mítya, no mundo dos objetos de experiência, se elas não residem lá, a felicidade e a infelicidade, aonde então esta felicidade e aonde então esta infelicidade reside? Fica claro, eu acho que ele até falou, né? A real felicidade está na própria essência do ser, e a infelicidade, a ponte dela é a ignorância do ser. Não seria uma resposta simples e objetiva? Sim, alguém tem uma outra resposta além desta do Felipe? Eu acho que está somente na minha interpretação, professor, está na minha mente. Felicidade e infelicidade é só uma interpretação da minha mente. Sim, perfeito. Perfeito. Então, juntando a resposta do Alexandre e do Felipe, a gente tem a resposta que eu estava buscando. Se a felicidade e a infelicidade, elas não existem realmente no mundo dos objetos e experiências, elas existem na minha mente, porque a minha mente é o instrumento de experiência, através do qual eu estou feliz ou eu estou infeliz, né? Ou eu sou uma pessoa feliz ou infeliz, dependendo da minha mente, né? Então, o que determina uma mente infeliz e uma mente infeliz? Uma mente infeliz é uma mente operada por esta ignorância espiritual cósmica, né? O que é esta ignorância espiritual? A dualidade é a realidade, o mundo é absolutamente real e ele contém intrinsecamente a felicidade que todo ser humano busca. Uma mente operada por esta aviveka, este equívoco, né, de determinação, é uma mente que vai sofrer, ela vai experimentar sofrimento no mundo, né? Então, onde contém a infelicidade? Numa mente operada por esta ignorância espiritual cósmica universal. E aonde que eu vou, onde é que existe realmente esta felicidade? Quando eu falei sobre isso, Marcelo, eu me referia não a um aspecto filosófico da felicidade, né, a respeito, né, da minha natureza não dual, né? Não, eu me referia à felicidade experiencial, porque é isso que todos nós buscamos. As pessoas buscam o autoconhecimento porque elas querem ser felizes, elas querem haver paz, alegria, satisfação, né? Equilíbrio, clareza, né? Então, essas virtudes que nos fazem pessoas alegres e felizes é o que nós todos buscamos. Então, a felicidade não está contida lá fora, e ela está contida onde? Na minha qualidade mental. Mas que qualidade mental é essa? É do Vikalpa Samadhi, que você não experimenta nada, experimenta o vazio. Não, a experiência do vazio não é uma experiência de felicidade ou satisfação, é uma experiência do nada, né? A felicidade que todos nós buscamos é uma felicidade no mundo e apesar do mundo. Não é uma felicidade através da remoção do mundo, estado de Nirvikalpa Samadhi, estado de desmaio, estado de anestesia total, né? Ou estado de sono
que, né, se fosse possível, eu queria dormir sempre. Não, a felicidade que nós buscamos é uma felicidade no mundo e apesar do mundo. E esta felicidade, ela depende da nossa condição mental no estado de vigília. E essa condição mental é a condição mental de um Jnani, uma mente que é operada pelo conhecimento revelado pelas escrituras do Gita e dos Upanishads. Então, uma mente operada por este conhecimento espiritual revelado é uma mente alegre e feliz. Uma mente operada pela ignorância, por avidya, essa ignorância cósmica imposta por Maya, é uma mente infeliz. Por quê? Porque ela acredita que o mundo vai se resolver e uma mente de um Jnani, uma mente operada por este conhecimento muito bem assimilado e internalizado, é uma mente que é uma mente alegre e feliz. Esse é um dos sintomas do Jnani. Ele é simplesmente light, ele é satisfeito, alegre, feliz, equilibrado. É uma mente equilibrada por quê? Porque ela é operada pelo conhecimento espiritual cujo, né, a conclusão é: eu sou a consciência e existência de natureza ilimitada, só existe eu, nada pode me afetar em minha real natureza. Então, uma mente realmente feliz é uma mente que foi bem educada e transformada através desse processo vedântico que começa com Karma Yoga e é concluído no Shravana, Manana, Nididhyasana. Ficou claro? Você entendeu agora o porquê da pergunta e porquê da resposta que eu estava buscando? Eu não queria que a gente pegasse o aspecto mais puramente filosófico, mas na prática é a mente que vai ser beneficiada, e ela é beneficiada quando ela possui esse conhecimento firme, claro, bem assimilado, bem internalizado, que transforma a sua experiência de vida. You understand? Porque nós queremos ser felizes enquanto vivos no mundo e apesar do mundo. Ok? Eu entendi. Talvez eu não tenha me expressado bem, não sei. É que eu disse assim, quando a Vasana está no corpo causal, quando ela faz o download e ela baixa para o corpo sutil, é onde que está a mente, que vai fazer, gosto ou não gosto. Talvez não tenha me explicado direito, entendeu? Mas eu entendi. Tá ótimo. Ok, eu só queria deixar mais claro para todos que o nosso objetivo é uma mente saudável, e a mente saudável é uma mente que possui esta educação, este conhecimento, esta clareza, esta convicção, né, que transformou o complexo corpo-mente, porque é o complexo corpo-mente que experimenta. Eu, em Brahman, como Brahman, eu não experimento nada, entendeu? Mas saber que eu sou Brahman irá transformar esse complexo corpo-mente de modo que, ao invés de eu ser uma pessoa que sofre o mundo, eu vou ser uma pessoa que curte o mundo, né? E este é o objetivo de todo mundo. Tem dois tipos de motivadores que nos impulsionam neste caminho espiritual. Um é a busca pela felicidade, que é uma busca muito genuína, uma vez que a gente compreende que a felicidade não se encontra no mundo. E existe um outro tipo de buscador que ele nem está aí para a felicidade, ele quer a verdade, a busca pela verdade, tá? Então, esses dois elementos impulsionam esta busca, mas quase que, em geral, todos nós iniciamos com a busca pela felicidade, tá? E a busca pela felicidade ela é realmente, totalmente, uma felicidade experiencial, experimental. Eu quero ser uma pessoa feliz, eu ouvi dizer que se eu obtiver esse conhecimento, eu vou ser uma pessoa feliz. Aí, no final, a felicidade, a respeito das experiências, elas ficam, né, você desenvolve despaixão a respeito disso, e, no final, você vai desenvolvendo um desinteresse por esses opostos de felicidade e infelicidade, prazeres e dores, né, apesar da sua mente estar bem resolvida, mas não é que o objetivo do Jnani, no final, é simplesmente ser um curtidor, ele simplesmente
quer ser o que ele é, Satchitananda, consciência e existência, livre e independente das experiências de prazer e desprazer, né? Professor, só para trocar em outras palavras, pode-se dizer, então, que a verdadeira felicidade está numa mente satívica que reflete o brilho do ser, juntando aquela fala minha e a do nosso colega aí. Sim, não. Sim, não. A felicidade, realmente, porque você é relativamente novo, mas você tem uma boa mente e um bom histórico de conhecimento espiritual, né? Mas a felicidade, e nós buscamos, através dessa associação com as escrituras do Vedanta, né, é uma felicidade através do conhecimento, ok? A felicidade que nós obtemos através do reflexo da consciência numa mente satívica é uma felicidade experiencial, ok? Esta felicidade do yogi, aquele que, através da disciplina, controle e manipulação dos pensamentos e etc., produz, né, uma mente muito contemplativa, reflexiva, de modo que esta consciência reflete, esta felicidade refletida, esta consciência refletida numa mente condicionada por muitos Sattvaguna, ela produz, sim, uma satisfação, uma alegria, uma felicidade, ok? Mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo, Felipe, é a felicidade obtida através de uma mente muito bem resolvida, através do jnana, através do autoconhecimento, ok? Aí você vai entender, mas como assim o conhecimento vai produzir essa satisfação semelhante à satisfação do yogi, que produz anualmente, ou produz uma mente sem pensamentos? Sim e não, é ligeiramente diferente. A mente do Jnani é uma mente que ela é bem resolvida, apesar dos pensamentos. A mente do yogi só se torna bem resolvida através do no mind, não pensamentos. Tá? A mente do Jnani, ela é bem resolvida quando ela pensa em harmonia com as escrituras reveladas pelos Upanishads. Então, não é pensamento ou não pensamento que irá determinar a felicidade ou a infelicidade. É a qualidade desses pensamentos, tá, Felipe? Mas isso não significa que a meditação profunda não produza uma certa felicidade, mas é uma felicidade que vai e vem, porque a menos que nós abordemos a causa do problema, que é pensamentos não em harmonia com esta sabedoria cósmica, espiritual, né? Se a gente não compreendeu a causa do problema, a gente vai ficar entrando e saindo desses estados satívicos, e no final das contas, se a gente tiver uma certa inteligência, a gente vai conectar os dots e vai se encontrar na mesma situação que eu me encontrei, né, 10, 15 anos atrás, quando eu falei, nunca mais eu vou meditar. Por quê? Porque esse Sattvaguna produz uma satisfação absolutamente, totalmente impermanente, temporária, né? Aí a gente começa a compreender a diferença entre experiência e autoconhecimento, ok? Perfeito, professor. Obrigado. A gente vê quando o estudante, o discípulo está crescendo, quando ele ouve a explicação ou a resposta do guru, e ele diz, ótimo, perfeito. No início, o Felipe ouvia e dizia, assim mais, assim mais, assim mais, assim mais, e depois de alguns meses ele compreende imediatamente. Faz parte do processo, né? Então, como eu posso ser eu, né? Aqui eu não sei o ângulo exatamente que o Swamiji vai tomar, mas como o comentário falava que eu também não sou
né, o mundo também não é a fonte da tristeza. Eu quis deixar bem claro que a mente é que é a fonte de alegria e tristeza. A mente não existe separada da consciência, mas a mente é operada por vasanas, por noções, conceitos, conhecimentos, e por muita ignorância, porque todos nós nascemos dessa ignorância cósmica, né? Então, se a mente ela for operada por muita ignorância, o indivíduo sofre, tá? Então, como eu posso ser a causa da alegria e da tristeza? Para o Vedanta, né, digamos que o Vedanta nos dá um exemplo. Esse exemplo aqui, deixa eu seguir esse exemplo. O exemplo da corda e da cobra, né? Então, nós temos uma corda que pode servir a determinados propósitos. Ou uma corda que, ótimo, eu estava precisando isso porque eu tenho que rebocar o meu carro. Ou eu estava precisando isso para fazer um balanço, né? Então, eu achei uma corda, né? Mas se eu projetar uma cobra naquela corda, aquela corda, em vez de ser um objeto, né, de satisfação, um objeto utilitário, vai ser um objeto de medo, de terror, né? Então, é na minha mente, o modo qual eu percebo os 5 elementos, o modo qual eu percebo o mundo, que fundamentalmente é livre de valor. Então, a minha percepção, muito bem ilustrada pela analogia da cobra e da corda, é que vai determinar se eu vou ser feliz ou infeliz. Então, é na mente a capacidade de apreensão correta desta realidade aparente, né? Então, a mesma corda ela pode se tornar uma fonte de satisfação, porque eu tenho muitas utilidades a respeito desta corda, ou pode se tornar uma fonte de dor, se a corda for entendida, incompreendida como uma cobra. Como nós sabemos, né, o mesmo objeto pode provocar satisfação e insatisfação a pessoas diferentes. O mesmo objeto pode produzir satisfação e insatisfação na mesma pessoa. Agora complicou. O mesmo objeto pode produzir felicidade e infelicidade em pessoas diferentes, eu compreendo, né? Por exemplo, cerveja. Eu, quando era garotinho, meus pais, meus tios, todo mundo bebeu a cerveja, eu botei na boca aquele gosto amargo, horrível, odiei, nunca vou botar isso na boca, né? Então, para outras pessoas, a cerveja tem um sabor maravilhoso. Para outras pessoas, mas para a mesma pessoa, a cerveja que tinha um sabor bom, mais tarde, na medida que esta pessoa se torna mais sábia, ela vê assim, nem o sabor é bom, e muito menos a ressaca e os problemas de saúde que ela me causa, né? E tudo isso em detrimento à minha faculdade de discriminação, porque quando eu bebo, eu cometo muito mais erros, né? Então, uma pessoa sábia, antes, ela, mesma pessoa, ela achava que a cerveja era uma fonte de felicidade. E agora, a mesma pessoa, depois de um pouco de sabedoria, ela identifica a cerveja como uma fonte de insatisfação, uma fonte de sofrimento, de dor, né, de confusão, e etc. Então, os objetos, eles não contêm, isto é fato consumado dentro do Vedanta Brasil, não é uma hipótese, eles não contêm a felicidade, porque senão o mesmo objeto produziria felicidade a todo mundo, o mesmo objeto, uma garrafa de cerveja, produziria felicidade para uma pessoa em todos os estágios da sua vida. O mesmo namorado produziria felicidade para a minha vida inteira, né? Mas a gente vê que a gente vai... Objetos de prazer hoje são projeções minhas, amanhã esses objetos já não são objetos de prazer e satisfação. Por quê? Porque tem um outro fator projetando felicidade e infelicidade. Aí você vai para o divórcio. Quando você vai para o divórcio, por quê? Você descobriu que a minha mulher não me ama mais, né? Então, a minha mulher não ama mais, então, ela que era uma fonte de felicidade para mim, ela se tornou uma fonte de dor. Então, agora, tá legal. Então, foi um equívoco antes, né?
Então, agora, a Carmen é um objeto de infelicidade para o Mauro, né? Por quê? Porque não me ama mais, né? Então, a Carmen se tornou um objeto de infelicidade, um objeto de dor, né? Mas aí o que acontece? Tem um cara do lado de fora esperando o divórcio para casar com a Carmen, porque ele acha que a Carmen é um objeto de felicidade maior que ele encontrou. Então, os objetos, né, eles não possuem a felicidade, e isso é indiscutível, né? Então, aí a gente começa a entrar no campo das vássanas, né? Quem é que vai projetar valor nesses objetos, né? Sukham e Dukham, né? Sukham, prazer, e Dukham, desprazer. Tudo isso surge devido a esse desejo, esse inimigo eterno, né? E a causa de tudo isso é, no final, o intelecto dizendo, olha, vocês já me perturbaram tanto que eu vou tomar a decisão. Os objetos têm valor, sim. Vai, corre atrás deles. Vai, vive uma vida no corre-corre do samsara. Ok. Né? Lá, um dia, vocês vão conseguir a felicidade. Então, esse julgamento equivocado, né, é que vai, no final das contas, ser o elemento final, né, o juiz supremo, que irá destruir a pessoa. Isso significa que a faculdade de discriminação da pessoa já foi comprometida, né? Então, nós temos os órgãos do sentido que apresentam para a mente que começa a flertar com o objeto, né? E imaginar que, de repente, vai ser tudo maravilha, né? Aí, perturbando, enchendo o saco do intelecto. No final das contas, o intelecto ele acaba cedendo, mas cedeu porque a sua discriminação já foi comprometida devido ao aspecto emocional desses desejos, que é parte integrante do próprio intelecto, né? Porque é um organismo integrado, né? Então, Shankaracharya diz, né, numa passagem, não sei bem, a fonte da felicidade, né, não é a fonte da felicidade, não é a fonte da infelicidade, e é por isso que Shankaracharya diz, né, o homem é iludido. Além de Govinda, além de Deus, além de Shwara, além de Brahman, que é a sua real natureza, não existe nenhuma outra fonte de alegria no mundo, né? Então, ele se ilude, né? Os órgãos dos sentidos o movem para o exterior, eles desenvolvem ainda mais, eles nutrem ainda mais essa ignorância, né, da qual eles foram criados e projetados e obtiveram um outro nascimento, e eles continuam nutrindo que o mundo é a fonte de felicidade, ao invés de considerar que Shwara e Brahman são a única fonte de felicidade, porque através de Shwara eu me purifico, né? E através da compreensão de Brahman como minha natureza, eu transcendo, né, a problemática do samsara, que é a experiência de sofrimento psicológico humano. Então, o homem iludido, sem saber que além de Shwara, além de Brahman, não existe uma outra fonte de alegria, né, na experiência humana. Agora vamos ver novamente as bases, né, as bases que reforçam este inimigo eterno, né? Primeiro, são os órgãos dos sentidos, né? E depois a mente e o intelecto. Vamos ver o que mais o Swami quer repetir aqui. Então, quando o intelecto cede, o indivíduo realmente ele está completamente iludido, completamente estilhaçado, ele chegou na fase final desse processo de destruição, né, da doença, causada pela doença do samsara, que se chama moha. Moha significa a perda da capacidade da discriminação, ou a total ilusão. Por isso que está dizendo aqui, uma pessoa acaba completamente iludida, uma pessoa termina estilhaçada, né? E muitas vezes são pessoas com um bom coeficiente de inteligência, mas ainda assim movidos por essa ignorância espiritual, que é um outro campo de sabedoria, né? Uma coisa é sabedoria, outra coisa é inteligência, né? A inteligência você encontra no mundo, mas a sabedoria é muito raro.
E como é que esta pessoa acaba destruída por esta ilusão, este moha, né? Ele é iludido e ele acaba destruído devido a este poder que encobre, né, que vela o seu intelecto, a sua faculdade discriminativa, né? Então, a Jnana Vritya, né, essa capacidade intelectual de discernimento, ela é velada, selada, encoberta, né, pelo desejo, né? É por isso que eu disse que em minha introdução que a Upanishad, que o Upanishad se referia para uma pessoa inteligente, todo objeto dos sentidos não é uma fonte de Ananda, mas, fundamentalmente, uma fonte de sofrimento, por causa de 3 defeitos inerentes a todos os objetos de experiência, né? Então, o Upanishad, né, no momento daqueles, né, mais radicais, né, ele diz, uma pessoa realmente sábia, ela sabe que todos os objetos dos sentidos não possuem Ananda, não importa o quanto atraente eles possam ser, mas eles são uma fonte, ao invés de sofrimento. E por quê? E nós apresentamos 3 defeitos inerentes a todos os objetos de desejo, né? Então, o primeiro defeito é chamado é um dukkha, né? É um problema, uma dor, né? É uma dor mishrita, de natureza mishritatvam, né? É uma dor misturada, é uma dor misturada com satisfação, uma dor misturada com prazer, né? Por quê? Porque na aquisição de qualquer objeto está embutido uma necessidade de manutenção do objeto. E, subconscientemente, o indivíduo sabe, agora que eu obti isso, agora eu tenho um segundo problema para resolver, como manter, como sustentar, né? E uma outra compreensão já subconsciente é que como não perder, porque eu sei que tudo que é ganho é perdido mais na frente. Tudo que a gente ganha, perde. Mas vai perder. No final das contas, a gente perde tudo quando a gente perde o corpo físico, esse instrumento de experiência. Tudo que a gente ganha, a gente perde. A gente perde as casas, os trabalhos, os amigos, os companheiros, né? Os esposos, né? Os filhos que vão embora, né? Os filhos que morrem precocemente. Tudo que a gente ganha, obtém, a gente perde. Então, o ganho, né? Este dukkha, né? Defeituosíssimo, né? Ele possui o primeiro defeito, que é um ganho sem vergonha, é uma satisfação sem vergonha, como às vezes eu coloco, entendeu? É defeituosa, porque mas vai passar, né? Vai passar. Você já sabe que vai passar, né? Você já sabe. E como é que eu faço para não passar, né? Agora eu vou ter que trabalhar mais duramente para tentar manter. E quando você está trabalhando para manter, você está o quê? Você está presa no desejo de manter, é mais desejo que causa esta mistura de dor com essa satisfação inicial de ter obtido o objeto de desejo. Então, já tem ali uma felicidade misturada, uma dor, a dor do desejo por manter, que é minada também pela compreensão já consciente ou subconsciente de que um dia ou outro eu vou perder, né? E não somente isso, um dia ou outro eu vou perder esse objeto que, fundamentalmente, nunca realmente me satisfez plenamente. Na verdade, o efeito do Ananda, derivado do objeto de desejo, gradualmente vai se desgastando. Se no início era um Ananda assim, né? Aí o Ananda vai começando a encolher, vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo, e depois já tem uma mistura tão grande que a pessoa nem compreende, né? Aí começa toda a dificuldade, né? Como é que eu vou manter
aquele nível de alegria que esse objeto me proporcionava antes, e depois como é que eu vou me livrar desse objeto, que às vezes é um grande problema. Eu quis essa casa, né, Cardoso? Eu quis essa casa ali na material. Agora, essa casa se tornou um objeto de preocupação, um objeto de desprazer, e o mercado está paralisado. Como é que eu vou me livrar deste abacaxi agora, né? Então, tudo na vida, esses anandinhas, são sem vergonhas, né? Eles são fundamentalmente uma fonte de perturbação, de sofrimento, por causa desses 3 defeitos, né? Então, nós estamos vendo o primeiro defeito, né? O defeito é o quê? É que na perda desse objeto, que eu já sei, eu vou sofrer muito, né? E aí o que a mente diz? Putz, grilo, eu vou perder? Aí a antecipação da perda já está produzindo a dor, né? Então, ele é misturado, porque eu sei que agora como é que eu faço para manter, né? E depois, como é a manutenção, já está me perturbando essa história de desejo de manter, né? E depois, putz, eu vou perder, e aí quando vem a perda, né? Aí a destruição é total. Mas eu começo a sofrer a perspectiva, a possibilidade da perda ainda, né? Com o meu objeto de desejo, porque já é uma perda antecipada. Você entende, Carmen? Eu sei que você não tem esse problema, né? Você é uma pessoa espiritualmente elevada, jamais você terá esse problema com o Mauro, porque vocês são um casal perfeito, né? Um casal 10, né? Mas tem muita, a maioria das pessoas sofrem, né? Olha, professor, eu posso dizer, sinceramente, que eu me sinto privilegiada. Mas, sinceramente, agora acho que melhorou, né, o som. Eu me sinto privilegiada, realmente, poder ter um companheiro que a gente estuda Vedanta juntos, que a gente pratica, a gente realmente vive esses ensinamentos, e já há bastante tempo a gente vive ensinamentos espirituais, e o Vedanta agora veio realmente para ficar, né? Mas a gente faz a nossa manutenção direto de estar pensando tudo isso. Agora, claro que tudo é desafio, né? A gente está sempre enfrentando um monte de desafios, né? Mas tentando sempre não se apegar mesmo a nada, porque a gente sabe que é o apego mesmo que leva a gente para baixo. Muito bom, ótima testemunha, eu fico feliz por você e pelo Mauro, né, de terem o privilégio deste relacionamento, né? Só para ilustrar um pouco, né, eu no início, né, quando eu era jovem, garoto, eu tinha entrado naquela que a união, o casamento, essas coisas não faz sentido, né, porque a gente é movido pelos desejos sensoriais e os desejos mudam, etc. Quando eu fui viver com o Papadi, ele apresentou uma outra perspectiva. A perspectiva era que a união de 2 pessoas ela é importante, né? Quando essa união são de 2 pessoas em busca do autoconhecimento, de moksha, e que se apoiam mutuamente neste objetivo, né? Então, este é realmente um relacionamento raro, um relacionamento um punya, né? Um punya muito bacana, né? Muito bom para vocês. Ok, então o primeiro defeito é esse, o segundo é a manutenção e o terceiro é a antecipação da perda. O segundo defeito é que qualquer quantidade de aquisição não dá satisfação. O segundo defeito é que você tem aquela lista de desejos, né? E você vai obtendo, e depois você vai caindo na real, a ficha vai caindo, vai dizer assim, putz, já realizei tantos desejos, os meus cadernos já acabaram, páginas e páginas de listas de desejos, né? Mas não importa quantos desejos eu realize, eu ainda assim não consigo a felicidade. Ao invés de eu desfrutar, né, esses objetos que eu já desejei e que eu já obtive, né, eu continuo não satisfeito. Por quê? Aquela história, né? A mente continua produzindo outros desejos, esquecendo dos desejos que ela realizou. Porque os desejos que foram realizados rapidamente, eles perdem o efeito
Ananda aparente, né? Então, o segundo defeito é uma insatisfação, né, inerente até mesmo à realização dos seus desejos. E o terceiro defeito é que quanto mais eu corro atrás desses objetos de desejos, quanto mais eu me torno vinculado, preso, apegado, dependente, mais eu vou desenvolvendo uma autoestima negativa e uma infelicidade, uma condição ainda mais complexa, né? Porque ninguém consegue viver dependente de objetos, né? Se a sua felicidade depende de objetos, aquilo ali é uma declaração de insulto a respeito daquilo que nós somos como Jiva-Atmas, né? Então, é como se tivesse bengalas e moletas, não, eu dependo disso, dependo disso, dependo... Deus, imagina uma pessoa que é totalmente dependente com diversas coisas, pessoas, circunstâncias, para experimentar um mínimo de paz e segurança. É uma pessoa totalmente ignorante que não somente não está obtendo essa paz, esse contentamento e essa alegria, mas ainda se torna mais indignada ainda, porque agora, além disso, eu estou preso a todas essas bengalas e moletas, né? Isso é realmente uma situação muito insultante para aquilo que é o Jiva-Atma, né? Então, essas muletas, essas dependências, esses apegos, né? Eles é o terceiro defeito, porque eu me torno uma pessoa dependente. Ninguém consegue ser feliz sendo dependente de diversos fatores, circunstâncias, pessoas, para ser feliz. Ninguém consegue ser realmente feliz porque a dependência inerentemente produz a insatisfação, né? E a tristeza. Portanto, o objeto dos sentidos possui 3 defeitos. Essa dor misturada, né? Essa dor misturada, porque a gente já sabe, né, que não dura para sempre, essa dor misturada, porque eu já estou preocupado, né, não só em antecipar que vai passar, vai acabar, mas como manter, eu tenho que trabalhar duro para manter. Aí depois a insatisfação inerente, né? Porque quando você realiza o seu desejo, a sua mente continua produzindo outros que também produzem insatisfação, né? E depois a questão da pessoa, né? Saber que uma pessoa dependente jamais pode experimentar realmente uma felicidade e uma paz satisfatória. Então, aqui o Krishna está nos dizendo, né? Está revelando, né, expondo o problema do desejo e nos dizendo como atacar esses desejos com uma estratégia militar bem estabelecida, né? Agora nós estamos entrando de novo no âmbito da guerra militar, quer queiramos ou não. É simbólico, né? Mas o Mahabharata, né, o Bhagavad Gita está ali simbolizado como uma guerra contra essa ignorância cósmica, né? Contra esse inimigo eterno, né? O verso 41. Ó Arjuna, portanto, após essa exposição, saiba que primeiro você deve controlar os órgãos dos sentidos. Controlando os órgãos dos sentidos, você pode abandonar este pecador que é o destruidor do Yana e Vijnana. Okay? Então, agora ele está apresentando uma estratégia, né? Qual é a base, né? A base, né? A partir do qual esse inimigo vai me atacar? Qual é a base? São essas bases, né, militares em torno a uma nação, né, que, não, os caras têm uma base ali perto, eles podem lançar um míssil, isso. Então, nós temos que saber qual é a base, né? A base a partir do qual, né, essa ignorância, o desejo, o kama, irá me atacar, né? E nós sabemos que essa base são os órgãos do sentido, porque eles estão lá fora, inevitavelmente contatando os seus respectivos objetos, né?
Então, o Krishna diz, olha, o primeiro passo aqui, e o passo mais fácil, é você controlar os órgãos do sentido. Se você controlar os órgãos dos sentidos, você pode derrotar esta ignorância, né? Este pecador. Pecador é uma palavra, né, meia pouco atraente, mas esta ignorância. O que é o pecado? O pecado é você errar a marca, você não compreender, não ver aquilo por aquilo que ela é. Então, o pecado é toda vez que nós cometamos erros de apreensão, de discriminação, de determinação, né? Você precisa abandonar este erro, esta ignorância, que irá destruir o seu yana e o seu vijnana, né? Então, o intelecto é o aspecto mais nobre, né, do Jiva Atma. É o juiz supremo, é aquele que irá determinar a situação. Então, o intelecto ele precisa ficar de olho no ego, na mente, né, e nos órgãos sensoriais, tanto os órgãos de ação como os órgãos de recepção, né? Então, o intelecto ele está lá em cima. Enquanto ele ainda possui uma boa faculdade discriminativa, ele está lá, ele está de olho na mente, com seus comentários, né? E nos órgãos dos sentidos. Por quê? Imagina que uma pessoa tenha uma vassana monstruosa por uma torta de chocolate. E a pessoa esteja numa condição tal, né, tomando insulina na barriga 2, 3 vezes por dia, e proibida de tocar naqueles doces, né? Então, o que ela faz? Ela não deixa que a geladeira chegue em casa, né? Toda vez que um filho, um neto, ou alguém, parente, quer comprar uma geladeira, mas a senhora não tem uma geladeira? Eu falei, eu odeio geladeira. A geladeira na minha casa não entra. Por quê? Porque ela é uma pessoa que finalmente se tornou discriminativa e ela sabe, se entrar a geladeira, as pessoas vão trazer, no final das contas, algumas sobremesas, alguns docinhos, algumas tortas de chocolate, e aí eu vou me enfraquecer. Por quê? Se tiver a geladeira e eu souber que tem um docinho, aí a minha discriminação foi enfraquecida, né? Então, eu preciso controlar, né, esses órgãos de interação com o campo para recepção e respostas, até que a minha mente se torne forte o suficiente, uma vez ela se torne estável, forte, equilibrada, discriminativa, né, aí eu falo assim, não, agora eu me tornei um Jnani, né? A sua mãe, a sua avó se tornou um Jnani, pode trazer 2, 3 geladeiras, pode encher de doces, e elas são impotentes diante da minha discriminação, da minha força, da minha, né, determinação, meu conhecimento a respeito daquilo que me eleva e daquilo que me destrói, né? Então, no início, a gente tem que ficar muito atento com os órgãos dos sentidos, né? Porque é a primeira linha de defesa, ou dentro desta analogia do Swamiji, é a primeira base, né, que eu preciso neutralizar, né? Eu não posso deixar que os órgãos dos sentidos, os 5 cavalos da carruagem de Arjuna, permaneçam livres por aí, correndo em toda e qualquer direção. Não, eu preciso o meu intelecto controlando esses 5 cavalos, né, que são ilustrativos dos 5 órgãos dos sentidos, né? Então, controlando primeiro os órgãos dos sentidos, você vai poder abandonar essa ignorância, remover, né, essa ignorância que é o destruidor tanto do Jnana quanto do Vijnana, né? E aqui o Swamiji vai apresentar o Jnana e o Vijnana. O Vijnana, literalmente, significa sabedoria espiritual. O Jnana significa conhecimento espiritual, né? O Jnana significa conhecimento a respeito de Brahman. Vijnana significa eu sou Brahman,
né? Então, nós nos referimos aqui ao conhecimento direto e o conhecimento indireto. Então, esta apresentação pelo Lord Krishna, apresentando o desejo como destruidor do conhecimento indireto e o conhecimento direto, é muito relevante, porque até mesmo o conhecimento indireto depende de uma mente realmente, né, bem saudável, digamos assim, né? Uma mente que não esteja constantemente sob ataque dessa ignorância cósmica, chamada os desejos, como coisas, circunstâncias, pessoas que irão me resolver. Então, esta mente, ela precisa ser uma mente sábia, até mesmo para que eu possa obter o conhecimento indireto. E o que é o conhecimento indireto? Ok, agora eu compreendi, sim, agora eu compreendi Ishvara, agora eu compreendi que eu sou um agente experienciador, experimentador, o Jiva, agora eu compreendi que esse mundo é regido por leis e regras e princípios, que é o Dharma, né? Que precisam ser observados e respeitados se eu quiser ter uma mente saudável. Agora que eu compreendi Ishvara, né? Jiva, Jagata, né? Agora eu começo a compreender Brahman, né? Que é a natureza de Ishvara, Jiva e Jagata. Então, esta compreensão, que é uma compreensão que leva tempo para ser realmente desenvolvida num quadro, né? No sua visão completa, né? Esta compreensão, ela requer uma mente, um intelecto saudável, né? E uma mente e um intelecto saudável, ele não é saudável, não são saudáveis se elas estiverem sob constante ataque deste inimigo eterno chamado os desejos compulsivos, né? Então, primeira coisa é, você não quer destruir o seu jnana, a sua capacidade de compreender os Upanishads e o Gita, mesmo a nível acadêmico, mesmo a nível puramente intelectual. O intelecto precisa estar totalmente satisfeito, esta compreensão precisa ser totalmente clara para que este conhecimento a respeito de Ishvara, Jiva, Jagata, né? Ishvara, Jiva, Jagata e Brahman seja claro, totalmente claro. Somente então esse conhecimento claro é naturalmente convertido em conhecimento direto. Conhecimento indireto, agora eu compreendo esse universo, agora eu compreendo Ishvara, agora eu compreendo Brahman, né? E aí, ok, você já se compreendeu? Ah, sim, naturalmente, eu sou o Jiva, o corpo-mente. Não, agora está faltando o conhecimento direto. Aham Brahmasmi, eu sou aquele Brahman. Tá? Alguém tem alguma questão? Aqui, Lord Krishna utiliza a expressão jnana e vijnana. É o destruidor do jnana e do vijnana, né? Que é literalmente conhecimento e sabedoria. Este inimigo eterno, os desejos, irão comprometer ou cobrir ou velar a nossa capacidade discriminativa. E a consequência, nós já sabemos, é que tanto a possibilidade de conhecimento, né, objetivo, acadêmico, teórico, como a possibilidade do conhecimento único, que é o conhecimento referido como o autoconhecimento, né? Ambos, capacidade de conhecer fenômenos e até mesmo as escrituras do Vedanta, do ponto de vista objetivo e acadêmico ou filosófico, eu preciso de um bom jnana e eu preciso de um bom vijnana para converter esse conhecimento indireto, esse conhecimento objetivo a respeito do corpo de conhecimento chamado Gita e Upanishad. Este conhecimento precisa ser convertido em autoconhecimento, né? Então, quando o conhecimento indireto é convertido, ele é chamado de vijnana. O primeiro estágio é chamado de jnana,
Nesta fase inicial, o professor aponta como você é configurado. O que é você? Você é Jiva, você é o agente. Existe um Criador Ishvara e existe um mundo Jagrata, né? Mas, fundamentalmente, você é uma configuração de espírito e matéria. Você é composto por dois princípios. Um é o ser e o outro é matéria e energia, o corpo-mente, né? O ser é a consciência, é o Atma, e matéria e energia é a Atma, né? Então, este Viveka, esta discriminação, é o que nos conduz, né, nesta conversão do conhecimento indireto em conhecimento direto. Agora eu compreendo que eu sou Jiva Atma, eu tenho um pouco do Atma, mas eu tenho um pouco de matéria e energia que me configura como entidade experienciadora. Eu ouvi dizer que a discriminação é discriminar o Atma do Anatma, né? O espírito da matéria e energia, né? E eu já obtive essa compreensão. Então, de certo modo, o meu intelecto me ajudou a chegar até aqui, né? Mas o autoconhecimento é o conhecimento não somente a respeito dos dois princípios, espírito e matéria, né, que me configuram, que me constituem, mas esta firme, clara convicção de que eu, fundamentalmente, em realidade, eu sou o Atma, eu sou o espírito, eu sou a consciência imortal, livre do nascimento, mudança, ações, etc, etc. Esse é o único conhecimento que, no final das contas, vai libertar o indivíduo da tristeza, do sofrimento, da ignorância, né? Então tá, então a gente recomeça amanhã, deste verso 41, para aqueles de vocês que puderem estar de volta, que tiverem o privilégio, né, e a vontade de estar de volta, a gente se encontra amanhã, no mesmo Vedanta Brasil. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purna Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Até amanhã, queridos.